Bom dia a todos e bem-vindos à 18ª sessão da Abreu Advogados Forward Sessions, a primeira dedicada ao ensino, realizada em parceria com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. As Abreu Advogados Forward Sessions são seminários em rede sobre temas jurídicos com interesse geral, focados na procura de soluções empresariais conformes e sustentáveis. Com a sessão de hoje, damos seguimento às nossas conversas, centrados num dos grandes temas da atualidade, a digitalização do ensino. Vivemos hoje uma situação excepcional que veio obrigar as instituições de ensino a uma reação rápida destinada a manter as atividades letivas por forma não presencial. Na sessão de hoje, pretendemos explorar perspectivas sobre se a oferta de ensino à distância será, no futuro, uma das expressões de um movimento mais profundo de digitalização da educação. Qual a importância das ferramentas tecnológicas para a revisão dos modelos de educação centrados no aluno? Que impacto, positivo ou negativo, podemos observar neste período? Na próxima hora, vamos procurar respostas e refletir sobre o impacto da digitalização no futuro do ensino e da avaliação dos alunos. Refletir sobre a possibilidade de medir o risco de desumanização do professor e do processo educativo e ponderar os problemas de segurança e privacidade a que podem estar sujeitos os mais novos através do uso de ferramentas de ensino à distância. Para a conversa e debate de hoje, contamos com 3 convidados que, com a sua experiência e atividade, são também um espelho da atualidade do ensino. Temos assim connosco Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da AEP, chairman do European Council of National Associations of Independent Schools e professor convidado da Universidade Católica Portuguesa, que nos trará a perspectiva das instituições de ensino. Pedro Duarte, Corporate External and Legal Affairs Director da Microsoft, para nos falar sobre a contribuição da tecnologia para este processo. E Patrícia Peixoto, finalista de Direito da Universidade Católica Portuguesa, que contribuirá para o debate com a perspectiva dos alunos. São 3 convidados que contribuirão para o debate e a quem, desde já, muito agradeço terem aceito o nosso convite. A sessão está pensada para durar cerca de 1 hora, começará com uma apresentação de 2 dos convidados, seguida de uma conversa moderada por Luís Barreto Xavier, consultor para a inovação da Abreu Advogados e também coordenador do Instituto do Conhecimento da Abreu Advogados. Recordo ainda que no momento da inscrição pedimos que nos colocassem questões que gostassem de ver respondidas nesta conversa. Por forma a melhor aproveitarmos o tempo que temos, condensámos as perguntas por tópicos que irão ser discutidos e acredito que conseguiremos abranger o maior número de temas que nos propuseram, não fugindo ao tema central da nossa discussão. Relembro igualmente que poderão colocar questões adicionais durante a sessão, através do e-mail que foi disponibilizado, mas que recordo, eventos@abreuadvogados.com. Sem mais delongas, passaria então a palavra ao Rodrigo Queiroz e Melo para a sua intervenção inicial. Muito obrigado à Abreu Advogados pela iniciativa e a tentar aqui partilhar convosco algumas ideias e algum contexto para depois chegarmos ao mais importante, que é a conversa com quem nos ouve e vê e um bocadinho tentar ajudar a pensar as questões do futuro. Como não podia deixar de ser, gostava de, muito rapidamente, dar aqui também uma pincelada sobre esta questão do ensino privado. Começando por situar o ensino privado na Europa. Isto porque em Portugal temos um bocadinho uma visão, por vezes, um bocadinho dicotómica do sistema de ensino entre o público e o privado, quer no básico e secundário, quer no ensino superior. E eu gostava de deixar, por um lado, esta ideia de que o privado, sendo uma minoria quando falamos ao nível europeu, é uma das maiores minorias europeias. Portanto, representamos quase 19% dos alunos no sistema de ensino. E, portanto, são 20 milhões de alunos cujos pais optaram por ensino privado. Isto significa coisas muito diferentes em diferentes países. Peço desculpa, mas isto ficou frisado. Como podem ver, a questão do ensino ser maioritariamente público ou maioritariamente privado varia muito de país para país e nível de ensino para nível de ensino. Em Portugal temos esta dicotomia, mas em países, por exemplo, como a Irlanda, temos praticamente todos os alunos do pré-escolar no ensino privado. Na Holanda, todos os alunos, praticamente 80% dos alunos do ensino básico estão no ensino privado. No Reino Unido, 80% dos alunos do ensino secundário estão no ensino privado, assim como há outros países onde as percentagens são muito pequenas. Portanto, acima de tudo, deixar esta mensagem de que o ensino privado e a sua posição em cada país é muito uma questão de contexto cultural, é muito um histórico que nos levou até aos dias de hoje. Apresento estes dados apenas para salientar uma especificidade portuguesa, e é estes 13% de alunos que estão no ensino privado em Portugal
e que pagam para o Estado. A primeira coluna é a percentagem de alunos no ensino público, entendendo-se por público, ensino ou do Estado Central ou das autarquias, mas portanto, gerido por uma entidade pública. O privado, dependente do Estado, é ensino privado, mas cujo pagamento não é feito pelas famílias, mas pelos Estados. E o privado dito independente é o privado onde são as famílias que suportam o custo. E a verdade é que Portugal é aqui um caso completamente estranho na Europa. Sendo nós um país relativamente pobre por comparação, somos o país que tem maior percentagem de famílias a pagar para ter os seus filhos no ensino privado. Ou seja, um país que, sendo pobre, tem a maior percentagem de famílias que faz um opting-out do sistema alternativo gratuito que tem. E eu acho que isto é um fator nem sempre tomado em conta, mas que diz muito sobre o que são os fluxos do ensino privado e da procura das famílias em Portugal. E isto não é irrelevante, nem e apenas se tornou mais claro quando olhamos para a situação que vivemos nos últimos 3 meses. E eu penso que assim, um conceito que nos ajuda a olhar para estes 3 meses é que, de repente, temos a escola transparente. Para todos aqueles que têm filhos, quer no ensino básico e secundário, quer no ensino superior, de repente passámos a estar muito dentro da escola. E, portanto, a mesa da casa de jantar passou a ter uma escola secundária, uma escola básica, uma instituição de ensino superior, juntamente com o escritório, juntamente, e, portanto, com o ateliê. E esta transparência da escola trouxe os pais para dentro da escola, por um lado, embora, por outro lado, também tenha trazido a escola para dentro de casa. E isto, gostava de começar pelo negativo, para depois irmos para o positivo. Penso, e aquilo que temos no terreno, é que esta transparência da escola leva a um processo de ampliação de desigualdades. Quer as desigualdades de partida de contexto dos diferentes alunos, quer as desigualdades, e esta, como pessoa ligada à gestão do sistema de ensino, que me preocupa mais, ou que eu acho que devíamos olhar para ela melhor, a desigualdade entre as próprias escolas. Há escolas que funcionam muito bem, há escolas que não funcionam tão bem. Nesta situação de exceção, o que vimos foi aquelas que não funcionam tão bem sussurrarem por completo. Portanto, se é verdade que houve um esforço enorme de todo o sistema, básico, secundário e superior, de muitos professores, para conseguir muito rapidamente, num fim de semana, transitar para ensino não presencial, e isto foi de facto um esforço intelectual, técnico muito, muito grande, a verdade é que sabemos e vemos que há instituições onde isto sucedeu e há instituições onde isto, pura e simplesmente, não sucedeu. Portanto, os alunos estão mais ou menos entregues a si próprios, com vagamente alguma informação sobre o que é que deveriam estar ou não estar a fazer. Penso que, olhando, e ainda há realidade a levantar terreno e há estudos a fazer, mas que era um dos temas deste webinar, o ensino não presencial não é o futuro, é um remédio. Foi um remendo para fazer face a uma situação de emergência e poderá eventualmente ser um remendo a que teremos que voltar no futuro próximo, caso tenhamos novos surtos ou caso se veja que não é possível voltarmos a estar todos juntos. Há oportunidades de mudança e por isso estes 3 meses não foram indiferentes e com estes problemas que surgiram de tudo se tornar transparente e muito claro para toda a gente, há aqui oportunidades de mudança importantes. Essas oportunidades de mudança, no entanto, têm aqui 3 barreiras que eu penso que quem tem responsabilidade de regulação do sistema, passando no governo e administração pública central, quer quem é responsável pela gestão de organizações educativas, temos aqui 3 tipos de barreiras que temos até setembro para as resolver. As barreiras sociais, portanto, há um enorme número, e não são meia dúzia, são muitíssimos portugueses que não têm acesso aos instrumentos digitais necessários para poder acompanhar este ensino não presencial tal como tem sido desenhado. E em contextos mais deprimidos temos muitas escolas, em que falo mais do básico e secundário, que têm sido bastante próximo, onde os professores estão a interagir com as crianças por WhatsApp, porque em casa o que há é eventualmente um smartphone, portanto, mas quer dizer, não se aprende por WhatsApp, não se cumpre todo um percurso escolar por WhatsApp e, portanto, há barreiras sociais muito importantes. Há aqui algo que é um bocadinho lateral, mas do ponto de vista social,
há novas zonas de sombra brutais, tudo que é questões ligadas à violência doméstica, ao abandono, aos maus tratos. Quer dizer, é uma zona que temos associado para o lado, porque não há nada no confinamento não se podia fazer, mas tem que ser repensado, e, portanto, estar em casa para muitos portugueses não é, especialmente jovens, não é uma opção. Há estas barreiras tecnológicas e mesmo que houvesse um plano nacional para entregar um computador a cada aluno que não tenha, nós temos que garantir que o computador funciona, que tem banda larga, que o ensino não presencial baseado na net precisa de pelo menos uma banda larga suficiente, as coisas não funcionam. E há, finalmente, barreiras pedagógicas muitíssimo grandes. Portanto, o sistema todo foi criado em Portugal pensando em que há um currículo a cumprir e há todo um conjunto de materiais pedagógicos que fazem com que se cumpra o currículo, etc. Quando nós falamos de seguir os manuais ligando ao básico e ao secundário, quer dizer, no superior, com honrosas exceções e muita coisa nova que se está a fazer, também segue a serventa do catedrático da cadeira. Portanto, há aqui barreiras pedagógicas que têm de ser ultrapassadas para esta nova forma, para este ensino não presencial, para que ele seja verdadeiramente rico. E terminava em 2 minutos a minha intervenção inicial, chamando à colação um outro fator que é, mais do que o Covid, algo que o sistema de ensino tem estado bastante afastado, é a 4ª Revolução Industrial em curso. Portanto, hoje, em muitíssimos setores de atividade, graças a esta capacidade que tivemos de recolher quantidades enormes de informação e a tratar o Big Data, a capacidade de desenvolver algoritmos que tratam essa informação e que tornam útil essa informação, a internet das coisas, há toda uma 4ª revolução que está em curso e que, me parece, torna fundamental olharmos para o que se passa na escola e estes 3 meses de ensino não presencial talvez nos possam ajudar a aproveitar para repensarmos as coisas e darmos um salto em frente. E eu acho que este documentário, para os não iniciados nas questões da tecnologia, é um documentário que está livre na internet sobre um algoritmo, o AlphaGo, desenvolvido por uma equipa, DeepMind, que é um algoritmo de inteligência artificial que joga o jogo do Go. Sendo que o jogo do Go tem uma característica, já sabíamos que o computador ganha sempre ao xadrez, mas no xadrez é só capacidade de tratamento e de previsão de jogadas, é capacidade de previsão de jogadas seguintes. O Go, pelo número de jogadas possível, torna isso impossível. Portanto, o computador não ganha porque é capaz de processar mais jogadas adiante do que o homem, e pus aqui 3 ou 4 fotografias deste documentário que aconselho todos a verem, que é muito engraçado. Quando o algoritmo, o AlphaGo, vai jogar contra o campeão mundial de Go, a certa altura o homem começa a dizer: "Oh diabo, parece que ele está a jogar como um humano." E diz: "Isto é muito assustador." E aqui vemos umas imagens do lado dos programadores, dos criadores do algoritmo, e que começam de repente, numas jogadas, lá numa altura bastante interessante do documentário, começam a não perceber o que ele faz, ninguém sabe porque é que a máquina está a jogar assim, e porque a máquina foi para lá do seu programador. Não estava a fazer uma jogada que foi programada para pensar e fazer. E fez jogadas designadas pelo campeão mundial como criativas e lindas. Este documentário tem uma coisa muito engraçada que obriga-nos a pensar: será que estamos próximos da singularidade? E a singularidade é o momento em que a máquina ultrapassa o seu criador na capacidade de criar coisas novas. Não sei, o Eduardo talvez depois possa ajudar-me um bocadinho mais nisso, mas o que é interessante é só o facto de podermos, com algo muito concreto, colocar a questão de eventualmente estarmos próximos da singularidade. E isto, voltando ao nosso Covid e ao ensino, penso que aqui o que estamos é num momento de passagem, num momento de transição paradigmática, quando pensamos nos sistemas de ensino, quando pensamos na educação, na instrução, neste equilíbrio que vamos ter que encontrar entre os algoritmos e os androrritmos. E é verdade que os algoritmos nos dão eficiência e eficácia, nos dão capacidade de ir mais longe, fazer muito mais do que alguma vez pensámos que seria possível fazer, de intervenção no mundo físico, mas nós, aquilo que nos distingue das máquinas, de facto, é esta nossa humanidade
que se baseia numa quantidade de outras dimensões que são androrrítmicas, que não são suscetíveis de entrar no algoritmo, por muito que cheguemos à singularidade. O computador não ama, não tem caridade, não tem espiritualidade, não se bate pela justiça, não incute esperança, não está preocupado com a equidade. E eu penso que este é aqui um ponto fundamental, e então da ciência do direito, é, sem prejuízo da ciência da computação, poder desenvolver e vir a desenvolver e estarmos à beira de coisas cada vez mais interessantes, novas, poderosas, é absolutamente fundamental pensarmos naquilo que nos torna humanos, aquilo que temos que defender e aquilo que devemos garantir que a ciência da computação não ultrapassa ou que protege. E terminava com duas frases que elucidam muito bem esta ideia. Uma de 1780, que tem essa particularidade, que é quando John Adams, estando longe, escreve à mulher Abigail, John Adams, o primeiro presidente dos Estados Unidos, e que dizia que ele estudava a guerra para que os seus filhos pudessem estudar matemática e filosofia, para que os netos pudessem então estudar pintura, poesia, música, aquilo que é verdadeiramente humano. Ou, de outra forma, como dizia, de forma lapidar o Agostinho da Silva, o homem não nasceu para trabalhar, nasceu para criar. E, portanto, os androrritmos, os algoritmos são fundamentais, ou podem ser um passo magnífico para nós entrarmos nos verdadeiros androrritmos. Para isto é a oportunidade, e é isso que depois gostava, se puder ser útil, para repensarmos o fim da escola. E, portanto, o fim da escola como a conhecemos e qual é a finalidade desta escola que queremos, o que significa educar, qual o papel dos professores quando começarmos a integrar o Big Data e a inteligência artificial no ensino, quais são os tempos e locais de aprender, mas acima de tudo, como é que isto tudo se faz com respeito, e aqui pelos direitos, liberdades e garantias dos seres humanos em geral e não apenas dos alunos em cada momento. As questões da privacidade são muito importantes e interessantes quando estamos a fazer webinars ou coisas assim, mas há questões fundamentais que não só aquele aluno em concreto, aquela pessoa que está em causa, mas toda a humanidade quando pensamos na privacidade em meio digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua intervenção, foi sem dúvida muito interessante. Eu passaria então agora a palavra ao Pedro Duarte para a sua apresentação, a que seguirá depois um momento de debate e conversa moderado pelo Luís Barreto Xavier. Obrigado, António. Eu tenho que começar por agradecer o convite e cumprimentar a Abreu Advogados, na pessoa do professor Luís Barreto Xavier, e a AEP, na pessoa do Rodrigo Queiroz e Melo. Cumprimentar por esta iniciativa que me parece muito interessante e agradecer o convite. Eu creio que já estarão a ver o meu ecrã projetado. Que está no final, estava a começar pelo fim, que não convém. E eu queria trazer-vos aqui uma exposição que espero que seja relativamente sucinta, ou será necessariamente sucinta neste início, para podermos de facto lançar algumas dicas para o debate. E eu, do ponto de vista mais estrutural, estou muito alinhado com aquilo que acabei de ouvir do Rodrigo. Acho que a sua intervenção foi muito interessante e eu subscrevo na íntegra. Vou tentar adicionar uma outra coisa que possa ser interessante para a nossa reflexão conjunta. A primeira premissa é esta: os tempos são de mudança. Isto não é uma novidade, acho que a humanidade desde Adão e Eva que está permanentemente em mudança, ainda bem que assim é, mas estes são de facto tempos um bocadinho especiais. Como o Rodrigo disse, estamos a viver aquilo que se convencionou chamar a quarta revolução industrial. No fundo é uma espécie de uma revolução digital, que está a ter de facto um impacto grande nas nossas vidas, na forma como trabalhamos, na forma como nos relacionamos uns com os outros, na forma como nos divertimos, como convivemos, como estudamos, como aprendemos, como ensinamos, etc. Esta é uma mudança, de facto, desse ponto de vista especial, no momento que estamos a viver. Acresce que a razão, se calhar, para estarmos aqui hoje a conversar esta manhã tem a ver com um vírus que, entretanto, surgiu e que nos está, no fundo, a acelerar todos estes processos. Eu tenho esta visão, acho que esta pandemia não vai mudar o curso da humanidade, ao contrário do que alguns pensam, de maneira alguma, não vai sequer haver um reajustamento. Aquilo que está a acontecer é, de facto, uma aceleração de um conjunto de processos que já se estavam a verificar.
E este processo de mudança que há pouco vos falava da revolução digital está também de facto a ser acelerado e será acelerado nos próximos anos, também por força da pandemia. Para termos apenas uma ideia da velocidade com que está a ocorrer esta revolução, e é uma das diferenças face às revoluções industriais anteriores, é que esta está a verificar-se a um ritmo absolutamente alucinante. O número de dados disponível, e os dados, para quem acompanha um bocadinho mais estas novas tecnologias, são de facto aquilo que se convencionou chamar o combustível, digamos assim, alguns chamam também até o próprio motor destas transformações digitais. É de facto nos dados que se está a dar toda esta transformação, aquilo que há pouco o Rodrigo dava como exemplo do Go Deep, não é? Da máquina que joga xadrez, só consegue fazer aquilo porque tem muita informação, tem muitos dados colecionados, digamos assim, que lhes permite depois avançar e ter até aquilo que se pode considerar inteligência própria, não? Inteligência artificial. A verdade é que a cada 2 anos o número de dados disponíveis é idêntico a todos os dados disponíveis na história da humanidade para trás. Portanto, duplica basicamente a cada 2 anos o número de dados disponível. Isto de facto é uma transformação e uma evolução absolutamente exponencial, que é difícil do nosso quadro mental até perspectivarmos o que é que isto significa, não é? Dou-vos alguns exemplos apenas para percebermos. Quando olhamos para grandes dispositivos e tecnologias que surgiram no passado recente, apenas no século, entre os 2 últimos séculos, mas muitos deles até no último século, o número de anos que demorou cada um destes dispositivos a atingir o número de 50 milhões de utilizadores em termos globais. Portanto, desde o primeiro dispositivo, o primeiro carro, por exemplo, disponível, até haver 50 milhões de utilizadores de automóvel no mundo. Demorou 62 anos. O telefone demorou 50 anos, a eletricidade demorou 46 anos, a televisão demorou 22 anos. Se olharmos para aquilo que é a atual revolução digital, a internet já demorou 7 anos a atingir 50 milhões de utilizadores, o YouTube 4 anos, Facebook 3 anos, Twitter 2 anos. E quem conhece aquele joguinho, o Pokémon Go, que andou um bocadinho na moda aí há 2 ou 3 anos atrás, o Pokémon demorou 39 dias a atingir 50 milhões de utilizadores. Isto para percebermos apenas como, ao contrário de outras revoluções que a humanidade sofreu, a velocidade com que está a acontecer esta é muito diferente. E não é só a velocidade, é que ao contrário também de outras, está a impactar ao mesmo tempo todos os setores de atividade da nossa vida. Não é? Portanto, não tem a ver, sei lá, a primeira revolução industrial afetou muito o mundo agrícola e uma transição, o mundo rural, uma transição para o mundo urbano. Do ponto de vista geográfico, esteve muito localizada numa primeira fase, se calhar ali nas Ilhas Britânicas, e depois foi-se expandindo durante décadas. Ora, isto não é assim. Isto está a acontecer ao mesmo tempo, a todo lado, impactando todas as áreas de atividade. Quer dizer, se calhar a agricultura é aquilo onde menos esperaríamos. Hoje em dia, o que já existe do ponto de vista da sensorização, por exemplo, da chamada Internet of Things, no espaço agrícola, na produção de alimentos, por exemplo, é colossal. Não é? Mas em todo lado, quer dizer, do retalho, do comércio, do turismo, em tudo, não é? Evidentemente na ciência, em todas as áreas. Não é? E, portanto, alguém esperar que esta revolução está a impactar todos os setores de atividade e, de repente, o ensino, que em muitos aspectos tem de ser, de facto, a locomotiva e pioneiro, que o ensino pode ficar à margem, é uma ideia romântica, mas irrealista. Quer dizer, é impossível que assim aconteça e seria muito negativo para o ensino e muito negativo para a sociedade se assim acontecesse. E, portanto, parece-me óbvio que tem impacto no ensino e tem que ter. E, portanto, faz todo sentido discutirmos a digitalização do ensino, independentemente do momento que estamos a viver, que, como digo, é fortemente intensificado, não é, pela pandemia, mas mesmo que não houvesse pandemia, este é um tema que deveria estar no cerne e na preocupação de quem pensa, quem tem um sentido comunitário, digamos assim, na nossa vida. E quando olhamos para isto, faz sentido pensarmos, fazer 2 questões, não é? E é sobre essa essencialmente que eu tentarei aqui dar umas dicas para depois me calar nesta intervenção inicial. É nós pensarmos, antes de tudo o resto, é o que nós queremos realmente do ensino, como aliás agora na parte final o Rodrigo bem colocou a questão, não é? E depois o que é que queremos da tecnologia, não é? Desejavelmente, na minha opinião, ao serviço do ensino. E quando pensamos, em primeiro lugar, o que é que queremos do ensino, eu acho que há uma das vertentes que tem que ser posta em causa. A finalidade do ensino não se deve esgotar na preparação das pessoas para uma atividade profissional,
Isso não é a única razão de ser do ensino, mas também não faz sentido nós acharmos que não é uma das funções do ensino. Portanto, eu vou-me frisar esta, evidentemente que o ensino tem outras vertentes, desde logo, se quisermos, no crescimento individual, na realização pessoal das pessoas, individual das pessoas. Tem uma outra vertente de socialização muitíssimo importante e que evidentemente tem a ver muito também com a introdução tecnológica, mas há uma vertente, uma terceira se quisermos, tem a ver de facto com a preparação das pessoas para a vida ativa. E nesse sentido eu acho que nós temos de perceber que estamos a passar daquilo que era a era do conhecimento, não é? Que já surgiu no início do século como sendo aquilo que se caracterizou por ser a era do conhecimento, aliás o que foi Bill Gates até que usou esta expressão alguns no ano 2000 ou por aí. Estamos a passar para aquilo que eu chamaria a era da aprendizagem. De facto, hoje em dia o acesso ao conhecimento está muito diferente do que era há 20 anos atrás, e o conhecimento está a mudar de forma muito rápida, como há pouco vimos, e, portanto, nós o que temos hoje em dia é de saber aprender permanentemente e constantemente. Esta é a era, de facto, da aprendizagem. 5 tendências apenas de forma muito rápida. Nós sabemos hoje que 30% dos empregos tecnológicos vai ser difícil preenchê-los, ou está a ser difícil preenchê-los até este ano. 70% dos empregos no espaço de uma década estarão obsoletos, quando não desaparecerão. 65% das crianças que estão hoje no ensino básico vão exercer funções e profissões que não estão sequer inventadas e que nós não conseguimos sequer imaginá-las. Portanto, nós estamos a falar daquelas profissões do futuro que nós, se calhar, conseguimos imaginar quais serão. Nem sequer dessas estamos a falar, nós não conseguimos sequer perspectivar o que será. Isso tem impacto, evidentemente, quando estamos hoje em dia a ensinar nas escolas. Haverá vagas, mais 30% de incremento de procura nas áreas de Data Science e Machine Learning e, por exemplo, nas áreas das engenharias altamente qualificadas. Prevê-se que hoje em dia aquilo que é ministrado, por exemplo, num curso de engenharia, se torna obsoleto ao fim de entre 2 anos e meio e 5 anos. Portanto, o que os alunos hoje aprendem, se calhar, no primeiro ano de licenciatura, quando acabam essa licenciatura, isso já está desatualizado, o tal conhecimento já está desatualizado. Não é? O World Economic Forum publica estes 10 top skills anualmente, não é? Aquilo que eles chamam também os learning workers, não é? Precisamente esta lógica de aprendizagem permanente. E eu deixo-vos apenas, não vamos entrar em detalhe, mas para darem uma vista de olhos, não é? Como costuma dizer, por estes top skills, e pensarmos um bocadinho se nós, nas nossas escolas, nas nossas universidades, nos politécnicos e afins, se estes top skills estão algures dentro daquilo que são os quadros pedagógicos e curriculares que estão em cima da mesa. Eu falo pelo meu tempo, já lá vai infelizmente há alguns anos, não é? Mas quando eu andava nos bancos da minha escola, ensinava-se mais ou menos o oposto daquilo que aqui está, não é? Portanto, era isto apenas para vos deixar esta dica. E eu sintetizaria em 3 grandes áreas de competências que são fundamentais hoje em dia e que, da minha experiência pessoal na minha empresa, na Microsoft, são aquelas que são consideradas como as áreas críticas quando se contrata alguém hoje em dia. Portanto, não é tanto, se quisermos, a universidade onde provém a pessoa, o grau académico que tem, isso evidentemente continua a ser relevante e vai continuar a ser muito relevante, mas há características individuais de personalidade que são mais críticas, precisamente porque o conhecimento, digamos assim, é algo que pode ser atualizado e consegue-se retificar, entre aspas, o retificar é com muitas aspas, como é evidente, a todo momento. Portanto, há felizmente hoje em dia formações que podem ser dadas e devem ser dadas em permanência, em que se pode de alguma maneira acertar. Agora, alguns conceitos básicos ou algumas características básicas nas pessoas que são mais difíceis e são para essas que se olham hoje em dia. E a primeira nós estamos a chamar a flexibilidade cognitiva, não é? Mas no fundo esta capacidade de adaptação, não é? Permanente. A pessoa tem capacidade de ter muita criatividade ou propensão para a criatividade pelo menos, ter pensamento crítico, ter capacidade de resolução de problemas e portanto lidar com problemas, ter capacidade de avaliação de decisões e capacidade de decisão. Portanto, ter uma adaptabilidade a um mundo que, de facto, aquilo que os ingleses têm a expressão dancing with ambiguity, não é? Que é uma expressão que eu gosto, não é? Uma pessoa tem capacidade, de facto, de dançar com ambiguidade, não é? E gerir a ambiguidade, não é? Uma segunda, de inteligência emocional, se quisermos, tem mais a ver com relações humanas. Isto também é importante porque o ensino à distância, às vezes, não prepara bem esta característica, decididamente, não é? E que tem muito a ver com a gestão de pessoas, com a
as capacidades de negociação, trabalhar em equipa, coordenar-nos com outros, etc. E, portanto, é uma soft skill, costuma dizer, um bocadinho mais abrangente e que, de facto, tem muito a ver com a relação com outros, não é? E que vai para além daquilo que, de facto, é o conhecimento mais tradicional, vamos pôr as coisas assim. Por último, eu não encontro uma tradução, desculpem estar em inglês, do growth mindset, e que, no fundo, é a capacidade das pessoas terem, por um lado, um propósito e, portanto, uma visão, uma forma de estar na vida que lhes permite ser determinadas quando têm objetivos e quando têm algo a atingir, terem muita humildade intelectual, portanto, não terem a ideia de que sabem muito e que sabem o suficiente, nunca se sabe o suficiente, e, portanto, tem que haver apetência para aprender permanentemente. Saber lidar com o erro é algo que, nomeadamente no nosso país, nós temos imensas dificuldades, não é? E, portanto, nós gerirmos bem o facto de errarmos e sabermos que o errar faz parte do processo de aprendizagem e de melhoria permanente, e, portanto, temos esta capacidade de gerir o falhanço e olharmos para o falhanço como uma oportunidade de melhoria, etc, etc. Há outras características à volta, depois se quisermos no debate entramos um bocadinho mais em detalhe, não é? Mas não queria aqui demorar muito. Depois, a outra questão é o que queremos da tecnologia, não é? E aqui parece-me fundamental que nós olhemos para a tecnologia como uma ferramenta, ponto. Não é mais do que isso. O papel da tecnologia tem que ser sempre supletivo. E fala-vos alguém que, para além de trabalhar na área tecnológica e, portanto, viver disso, sou um fã natural de tecnologia, portanto, gosto muito de gadgets e daquilo e convivo muito bem com a tecnologia, ao contrário de outras pessoas, adoro viver à volta e com tecnologia à minha volta. Mas, apesar de tudo isso, nós temos sempre de ter noção que a tecnologia é supletiva, é acessória e só faz sentido usarmos tecnologia enquanto a tecnologia nos está a ajudar a nós enquanto humanos. A partir do momento que a tecnologia se torna um obstáculo, um problema, um embaraço, um bloqueio de qualquer ordem, porque por vezes acontece, então nesse momento a tecnologia deve ser colocada ao lado, não é? Porque não faz sentido, só tem lógica utilizarmos enquanto ela nos estiver a beneficiar de alguma maneira, não é? A nós humanos, não é? Uma nota apenas para deixar claro, podemos entrar mais em detalhe na conversa, mas a utilização da tecnologia no ensino vai muito para além desta coisa do remote learning, não é? Do ensino à distância, ou do e-learning, não é? Como agora está muito em voga naturalmente por força da pandemia, não é? Que todos fomos obrigados, não é? Por necessidade, como há pouco dizia o Rodrigo, não é? Fomos obrigados a adotá-la à pressão. Não é? Mas é muito mais, quer dizer, a tecnologia deve ser utilizada no ensino para muito mais, para aquilo que é, se convencionam chamar a sala de aula moderna, não é? O modern classroom, onde a interação deve ser muito diferente na própria sala de aula, onde há possibilidade de customização de facto direcionada para as características de cada aluno, haver uma aprendizagem específica, um ensino específico, da criação de sistemas de informação como há hoje em dia em todas as áreas ou atividades, se quisermos, de profissionais e de negócio, digamos assim. Há a possibilidade de criar sistemas de informação que nos auxiliam também na nossa gestão, quer enquanto pessoas, quer enquanto alunos. Haver a possibilidade de gestão de dados e de análise de dados, não é? Education Analytics, que vai melhorar a performance, ou pode melhorar a performance. Do ponto de vista organizacional e administrativo, nomeadamente no setor público, no ensino público, isto pode ser muito útil. Os professores passam horas intermináveis em trabalhos administrativos absurdos, não é? E que acaba por prejudicar depois a relação com o aluno, não é? Do ponto de vista da segurança física e digital, pode trazer muitas vantagens, desde que evidentemente seja bem utilizada a tecnologia. A criação de ecossistemas colaborativos, quer dentro dos agrupamentos, das escolas que existem, mas também criando parcerias remotas, não é? E aqui as oportunidades são gigantescas, até para dar experiências novas a alunos, de interação, por exemplo, com escolas colocadas noutros pontos do globo e abrir, de facto, horizontes a novas culturas, a novas formas de ser, a novas formas de agir. E, portanto, a tecnologia, de facto, o céu é o limite desse ponto de vista das oportunidades. Não é? Nós temos é depois saber escolher bem aquilo que nos interessa e que não nos interessa, não é? Aquilo que ontem numa conversa eu já dizia ao Luís Barreto Xavier, não é? A questão não deve ser o que é que a tecnologia pode fazer por nós, a pergunta deve ser o que é que a tecnologia deve fazer por nós. E sabemos colocar um limite para isso, não é? Para terminar, deixo uma citação que eu gosto. Desculpem, que eu gosto particularmente e que tem a ver de facto com esta ideia. Nós não nos devemos preocupar com a inteligência artificial, devemos nos preocupar com a estupidez humana, não é? Porque por vezes a utilização errada da tecnologia
é que de facto pode ser um grande problema, nomeadamente ético, como há pouco o Rodrigo também aludia, não é? Aí pode ser um grande problema, porque a tecnologia, se for bem utilizada, é sempre um benefício para nós, porque no dia que deixar de ser, ou no minuto que deixar de ser, nós por simplesmente desligamos-la, não é? E utilizamos outro tipo de recurso, não é? Portanto, basicamente para a minha introdução era isto que queria vos deixar, mas evidentemente estou muito interessado em abrir a discussão e podermos conversar sobre outros temas também. Obrigado, Pedro, pela excelente apresentação, e eu acho que estas duas apresentações já nos deixaram inúmeras pistas para reflexão e para continuarmos a conversa. Entretanto, eu gostava de perguntar à Patrícia, que é estudante de Direito e que durante este semestre esteve, obviamente, confinada e a ter aulas em casa. Gostava de lhe perguntar quais são as dificuldades mais evidentes neste período sentidas pelos alunos. Desde já, bom dia a todos. Agradeço também o convite que me foi endereçado e é para mim um prazer estar aqui com este ilustre painel. Acho que é um tema muito importante e cada vez mais importante, e isto é o nosso futuro, e diz muito enquanto aluna. Quanto às maiores dificuldades que senti neste período, acho que desde já tenho de fazer aqui duas notas que me parecem essenciais, que é a primeira, é o facto desta alteração radical de paradigma ter-nos aparecido de forma tão inesperada, e só por si acabou por exigir de todos nós aquilo que é um esforço acrescido de adaptação, e por isso também só por si acabou por dificultar o semestre, e foi uma dificuldade que foi transversal a todos. O facto deste novo paradigma tão inesperado e da forma como nós nos tivemos de adaptar tão rápido, foi de facto um esforço que tornou e que dificultou o semestre. Depois há uma outra questão que acho que também é importante, que é a digitalização do ensino e tudo aquilo que ela comporta, e porque já vimos que o céu é o limite e isto pode acabar por diversificar em várias outras dimensões, que esta eventual nova normalidade do ensino à distância é uma questão que tem de ser ponderada, mas atendendo aos graus de escolaridade diversos, e porque eu tenho 22 anos e sou uma aluna universitária, e aquilo que eu sou enquanto aluna e as características que tenho não são comparáveis com um aluno que acabou de entrar para o primeiro ano, e tudo isto tem de ser ponderado e segmentado, e por isso eu julgo que esta discussão exige que façamos esta diferenciação, porque os alunos são diferentes, as características são diferentes, e a universidade goza da maturidade e do sentido de responsabilidade dos alunos que outros níveis de ensino não gozarão. Posto isto e feito estas duas notas breves, acho que a primeira grande dificuldade que senti, e que também julgo ter sido transversal a todos os meus colegas, foi esta falta de interação social, e não me querendo alongar naquilo que pode ou não ser uma discussão filosófica sobre o que é a escola e o que é o papel da universidade e o que é o papel do professor. A verdade, acho que todos temos de reconhecer, pais, alunos, professores, que a escola não é só a academia, e a academia não pode olhar sobre si mesma. É inevitável que nós temos de reconhecer esta essencialidade da interação social no sucesso de uma comunidade académica, e o professor não é um mero veículo de transmissão de conhecimentos. Há toda uma componente pessoal imprescindível para todos os alunos crescerem enquanto pessoas. Para além de ser ótimos profissionais, é também excelente que sejam excelentes pessoas. Por isso eu acho que esta falta de interação social, esta perda de relação entre professores, alunos, entre eles, é de facto um grande entrave, e é grandemente sacrificado pela digitalização do ensino, e eu acho que o papel da escola aqui pode sofrer alterações com os quais eu não concordo, porque acho que a comunidade académica não é e não pode ser apenas a academia, ela é uma comunidade de pessoas, ela surge assim, e acho que todo o sucesso envolve estas relações interpessoais. Depois, outra questão que também se prende com estas considerações filosóficas, mas que é vista mais na prática, e que eu senti muito com esta nova mudança de paradigma, é esta impessoalidade na interação aluno-professor.
isto é indiscutível, né? O professor está atrás das câmaras, o aluno também, muitas vezes nem estamos assim online em vídeo, muitas vezes alunos remetem-se para a sua fotografia ou o professor, e tudo isto são dificuldades acrescidas. Para não falar que esta impessoalidade pode promover, e também julgo que promoveu, um menor interesse dos alunos muitas vezes nas aulas lecionadas e também uma maior dificuldade de concentração. Claro que mais uma vez tenho que fazer aqui a salvaguarda, eu tenho 22 anos, não é? Um maior sentido de responsabilidade, escolhi um curso, gosto do que estou a estudar e claro que este nível de concentração para mim é mais fácil, mas mais uma vez estivemos a falar de um aluno de 10 anos, tenho algumas dificuldades em perceber como é que esta concentração e como é que o professor, mesmo querendo, como é que pode conseguir chamar o aluno à aula, como é que o pode incentivar. Acho que aqui há graves problemas quanto a este nível de impessoalidade na interação que me parece ser fundamental. Depois uma outra questão que também me foi, que também é muito familiar e que me aconteceu muito, é a tal dissociação entre aquilo que é o lazer e o trabalho. E é verdade que isto é algo que está ao nosso alcance mudar e este teletrabalho, esta teleescola, se for o futuro, nós vamos ter de nos saber adaptar a esta dissociação entre aquilo que é o nosso espaço de casa e aquilo que é o nosso espaço de trabalho, mas a verdade é que isto fomentou a dissolução de fronteiras entre o momento de trabalho e o momento de lazer, e porque quando nós nos deslocamos fisicamente todos os dias para um outro lugar, é fácil fazer a distinção entre aquilo que é trabalho e aquilo que é descanso. Agora, se o nosso espaço pessoal é igualmente o nosso espaço de estudo, é mais difícil por ter esta distinção e quanto a este problema, das duas uma, ou estamos perante um protótipo de aluno que tem mais dificuldades de concentração e cujo ambiente familiar o impele a dispersar mais, e nós também temos de ter considerações, e eram as tais barreiras sociais que muitas vezes nos esquecemos, mas as conjunturas familiares não são iguais relativamente a todos os alunos, e isto é um dado muito importante, por isso, se nós estivermos perante este aluno que tem problemas familiares, o ambiente impele-o a dispersar, isto é bastante complicado. Claro que estivemos a falar de um aluno que é dotado de uma maior capacidade de autodisciplina, de autocontrole, beneficia as condições familiares que o rodeia, isto torna-se mais fácil. Por isso, mais uma vez, isto dependerá de cada um e das características individuais de cada aluno. Por isso, eu diria que foram exatamente estas três as grandes dificuldades que eu senti: esta interação social que foi perdida, esta impessoalidade e esta dissociação entre aquilo que é o lazer e o trabalho. Obrigado, Patrícia. Eu gostava de deixar agora uma questão, se calhar, para os três, e que tem que ver com o modo como pensam que nós vamos evoluir. Por um lado, nós sabemos que a pandemia é um pouco imprevisível. Neste momento estão a surgir casos novos na China, Pequim está a começar a ter problemas. Há autores que acham que nós vamos estar 3 anos numa situação de semi-confinamento. A Universidade de Cambridge anunciou que o próximo ano letivo vai decorrer totalmente de forma remota. Admitindo um cenário deste tipo, ou seja, um cenário onde possivelmente o ensino terá uma componente presencial e uma componente online, qual seria a maneira ideal de organizar este cenário? Temos capacidade para formar professores, para ter tecnologia disponível e para mudar mentalidades? E talvez começasse pelo Rodrigo, continuando na mesma ordem, se calhar. Bem, isso é a pergunta dos 5 milhões. Eu acho que aí há uma abordagem completamente distinta. Aí sim, cada nível de ensino, penso que tem que ter abordagens diferentes, porque, como a Patrícia salientava bem, há uma diferença enorme entre idades. Portanto, os mais pequenitos não são de todo autónomos, os mais velhos são adultos autónomos e, portanto, isso faz toda a diferença. Eu penso que não há nenhuma abordagem, isso é também uma das coisas interessantes deste novo mundo que vivemos. E em Portugal isso já se percebeu há muito tempo no ensino superior, pela natureza das coisas, e na última década do básico e secundário, nos últimos 5 anos, passos gigantescos nesse sentido, que não há uma boa solução.
infelizmente já aprendemos que os estabelecimentos de ensino, as suas direções, os seus profissionais, têm que lhes ser dado espaço para decidir como é que vão fazer com os seus alunos em concreto. Eu penso que se vamos nesse cenário de ensino meio-meio, ou encontrar formas que não podemos estar juntos presencialmente muito tempo, eu penso francamente que o menor dos nossos problemas é a parte instrucional. Luís, e não quero fugir à pergunta, mas eu penso é que é muito difícil perspectivarmos, vivermos enquanto comunidade de pessoas isolados e metidos em casa durante muitos mais meses. E, portanto, penso que isso é um cenário bastante catastrófico, mas na tessitura social. Do ponto de vista do ensino, eu penso que há um ponto onde dependemos, de facto, de uma reflexão que deve ser comunitária, mas depois assumida pelo macro-regulador do sistema do Ministério da Educação, que é o que é que queremos como programas de ensino, o que é que queremos como currículo, o que é que estamos à espera. Vamos lá ver, estes slides que o Pedro apresentou, a parte final com as competências que se espera para as pessoas de amanhã, em Portugal tem aqui um ponto sempre muito difícil e que eu gosto muito de chamar a atenção. Temos que ter atenção. Os que estamos aqui online, da minha idade, a nossa coorte geracional, apenas 15% foi para o ensino secundário. E somos menos de 5% os que se licenciaram. E todos os que ou a maioria dos que se licenciaram não estão a trabalhar no ensino. E a grande questão não era ter emprego ou não ter emprego, é qual dos empregos é que eu vou escolher. Okay? Nós temos uma população ativa que tem 3 milhões de pessoas com menos do que o terceiro ciclo completo. Atenção, 3 milhões de pessoas. Portanto, quando nós democratizamos o acesso ao ensino básico e secundário, vamos começar por aí, porque o superior ainda não há acesso total, muito claro, mas quando nós democratizamos o acesso, nós tivemos um problema brutal, que é, nós conseguimos construir escolas, isso é engenharia, mas agora como é que nós lá pomos pessoas a ensinar? Porque, lembra-te, nós tínhamos pouco mais de 20% da população com o ensino secundário completo, e, portanto, se a gente precisar de professores, eles têm que pelo menos saber ler, escrever e contar. E, portanto, quando nos anos 80 nós democratizamos o acesso, o que nós fizemos foi, se tu sabes ler, escrever e contar mais ou menos, vais dar aulas para o ensino básico. Se tu até lês umas coisas interessantes, vais dar aulas para o ensino secundário. Ora, isto não é nem bom nem mau, isto é a democracia das qualificações portuguesas, ok? E, portanto, o que é que nós construímos? Um sistema altamente centralizado, porque as pessoas licenciadas e doutoradas em áreas da didática, da pedagogia, das ciências, da literatura, eram colocadas no Ministério da Educação a escrever programas e manuais para aqueles que estavam no terreno, que tinham muito baixas qualificações, não terem que pensar, tu dás a matéria e, por amor de Deus, não penses, ok? Ora, isto feito durante 20 ou 30 anos, embora hoje em dia a generalidade dos professores já são todos licenciados, quer dizer, mas a cultura profissional ficou, quando nós dizemos nas escolas, tem que dar a matéria. A gente pergunta sempre, mas tens que dar a matéria, o que é que isso significa? E são pessoas inteligentes, mas que entraram numa cultura profissional que foi criada por um devir histórico, que é o nosso. E, portanto, quando a gente pensa em pensamento crítico, capacidade de lidar com o erro, pensar fora da caixa, mas, vamos ver, a base sociológica dos profissionais da educação, capaz de dar esse salto, é muito baixa e é da natureza das coisas, ok? Há um segundo ponto muito importante, que é a base sociológica das famílias. Quando nós pensamos na Finlândia, mas a Finlândia tem 90 e tal por cento da população com ensino secundário há 30 anos atrás. Portanto, as próprias famílias tinham uma capacidade de acompanhamento dos seus filhos, ricos ou pobres, tanto faz, que não tem nada a ver com as famílias portuguesas, onde apenas 15% da população, na mesma altura histórica, tinha o ensino secundário completo. E, portanto, todo este grande futuro luminoso e super entusiasmante é muito difícil de acompanhar por uma grande quantidade de profissionais nas instituições educativas e é muito difícil de acompanhar pelas famílias. E, portanto, isto vai aumentar. E nesse teu cenário, eu como português, francamente, estou preocupado porque eu acho que isso vai aumentar enormemente o fosso social. Porque a concentração dos professores mais capazes e das famílias mais escolarizadas é enorme em Portugal. Entrando um bocadinho aqui na minha coisa de estimação, que é a liberdade de ensino, a liberdade de escolha, volta aqui ao meu slide inicial que tinha muita maldade.
Hoje em dia, aqueles números são de 2013, hoje em dia, à data a que falamos, 2019, praticamente 20% dos alunos estão no ensino particular, a pagar. Okay? O que é que isto significa? Isto é uma concentração social brutal. Os 20% da população têm duas condições fundamentais. Acham importantíssimo as crianças terem uma escolaridade boa. Não é que o privado seja a partida melhor que o público, não é isso. É que as pessoas estão disponíveis para pagar quando têm uma alternativa gratuita. Portanto, isto concentra as famílias, A, com recursos e B, que acreditam na educação. Ora, se nós juntarmos a isto a pandemia, quer dizer, no ensino particular e cooperativo, contam-se pelos dedos, porque tenho que admitir que possa existir, eu não conheço, algum colégio que não tenha dado horário completo com ensino, com aprendizagem, com acompanhamento, e conheço muitíssimos colégios que agarraram os computadores todos do colégio e foram levar à casa dos alunos que, felizmente, vamos conseguir ter alguns alunos com bolsas, etc., que não tinham computador e pusemos-lhes lá as bandas largas. Portanto, os alunos do privado tiveram aulas a andar com experiências, com parcerias com a Microsoft, com parcerias com a Apple, com recursos educativos digitais. Ora, isto não sucedeu em todos os outros 80% da população. Portanto, o fosso social, se o próximo ano letivo for semelhante a este, eu estou muito preocupado porque eu acho que aumenta brutalmente. E a Patrícia chamava aqui, desculpem, e depois me calo, mas chamava aqui à atuação uma coisa que é muitíssimo importante, que é esta indistinção entre o local de trabalho ou de aprendizagem e o local de vida familiar e pessoal. Quer dizer, eu acordar e ver a mesa com o computador de trabalho, isto tem stress emocional, mental. Eu acho que temos aqui, de facto, questões de saúde mental, que neste momento os psiquiatras e pedopsiquiatras já estão a sinalizar. Nós, como sociedade, ainda não estamos completamente com a noção, mas, quer dizer, acho francamente preocupante que possamos ter o cenário de continuarmos nesta situação durante a próxima noite. Como setor, que era uma pergunta que alguém colocava, de uma forma perversa para o setor do ensino particular e cooperativo, básico e secundário, isto, quer dizer, estamos a aumentar muitíssimas inscrições. Portanto, temos neste momento já relatos, muitíssimo aumento de inscrições. Se é verdade que vem uma crise financeira brutal e económica, e portanto as famílias podem ter mais dificuldade, a verdade é que todos temos muitos conhecimentos e vimos o que é que aconteceu no colégio, o que é que aconteceu em alguns estabelecimentos, outros estabelecimentos de ensino. E, portanto, o afluxo a quem vai garantir que no próximo ano letivo vão ter aulas todos os dias, o melhor que for possível, mesmo que à distância, tem sido muito grande. As pessoas estão muito aflitas e eu acho que isso é um cenário dantesco. Pedro. Eu acho que o Rodrigo traçou, de facto, o problema estrutural de forma muito pertinente, e é pena não haver mais gente no espaço público a lembrar isto, que este é um problema estrutural do país e que ninguém gosta de falar, mas cumprimento o Rodrigo por isso. E, portanto, eu vou só muito rapidamente acrescentar 2 ou 3 ideias. A primeira, tínhamos noção que o problema da adaptação, a dificuldade de adaptação à tecnologia reside essencialmente nos professores, não nos estudantes. Por razões geracionais, não é por mais nada, mas quer dizer, as novas gerações, com muita facilidade, de forma intuitiva, aderem e acedem e utilizam a tecnologia e estas metodologias. Claro que há razões de queixa, a Patrícia elencou algumas e bem, não é? Que o mundo não é perfeito e há dificuldades também, não é? Mas eu acho que o problema está, de facto, do lado dos professores, também porque a missão é mais difícil. Segunda ideia, apesar de nós termos tido fenómenos excepcionais ao nível das universidades, porque têm autonomia, mas até ao nível do K12, não é? do ensino básico e secundário, temos excelentes exemplos promovidos por escolas em particulares ou às vezes até por professores em particular. A verdade é que nós tivemos também uma realidade que pouca gente infelizmente fala, é que a nossa resposta enquanto país foi excepcional à pandemia, do ponto de vista dos serviços médicos, dos profissionais, do ponto de vista da economia, que as empresas fizeram, desde o pequeno comércio às grandes empresas, às medidas até governamentais dos layoffs e outras de reação imediata. Portanto, o país reagiu de forma excepcional, mas houve de facto uma exceção, e a exceção foi o Ministério da Educação, que a única resposta que deu foi a telescola, quer dizer, que parece uma coisa quase cómica, não é? De repente houve aqui uma pequena pandemia, vamos andar 30 anos para trás, não é? E não houve mais nada, não é? E isso eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Rodrigo também dizia, que hoje em dia o país avalia um bom Ministro da Educação se ele conseguir
a expressão é minha um bocadinho forte, mas conseguir domesticar os sindicatos. Se o fizer, é um bom ministro da Educação. E tudo o resto que devia ser o importante, ninguém quer saber, quer dizer, ninguém pergunta ao ministro o que é que ele tem andado a fazer, este ou outro, não é nada em particular, não é? O que é que tem andado a fazer nos últimos anos para preparar a tal nova escola, os novos métodos de aprendizagem, as novas ferramentas de trabalho e afins, não é? Portanto, não tem havido, desse ponto de vista, apoio do Ministério da Educação. Felizmente no ensino superior há autonomia suficiente e a coisa não é, o cenário é um pouco distinto. Última ideia, tem a ver com algo que a Patrícia trouxe e bem, não é? Com esta dificuldade de adaptação, não é? O Rodrigo agora frisou até das questões de saúde mental associadas e outras, não é? E que é uma questão pertinente, mas eu acho que aí nós temos de distinguir duas coisas. O problema não está na utilização destas novas metodologias, está a ver com uma pandemia que nos afetou a vida em geral. E, portanto, de um dia para o outro tivemos que mudar sem estarmos preparados e tivemos que mudar tudo a nossa vida. Portanto, nós não passamos a ter só aulas em casa, de repente precisamos fazer tudo em casa e precisamos de toda a gente dentro da família e ao mesmo tempo fazer tudo dentro de casa. E, portanto, isto não foi uma passagem estruturada, pensada, digamos assim. Não é? Portanto, trouxe evidentemente problemas acrescidos, não é? E que evidentemente não são de fácil resolução. Mas eu partilho só a minha experiência pessoal, porque eu entrei na Microsoft há cerca de 9 anos atrás já, e foi para mim um choque absoluto, porque eu sempre tinha trabalhado em organizações nacionais, evidentemente com presença física, com meus gabinetes, as minhas secretárias, as minhas mesas de trabalho, não é? E de repente entrei na Microsoft e entrei para uma equipa que ainda, tal como hoje, eu não reporto à subsidiária portuguesa, reporto fora. Portanto, a minha equipa de trabalho, digamos assim, no fundo é uma equipa que tem uma estrutura que tem um representante, digamos assim, em cada país. Depois vai-se disseminando em termos regionais, mas a equipa mais próxima é nós chamamos a Western Europe, não é? Portanto, aqui são 12 ou 14 países aqui da Europa Ocidental. Portanto, a minha equipa de trabalho é assim, estamos cada um no seu país, e portanto eu estou muito habituado a uma parte da minha semana, já era assim, passo em casa, a trabalhar em casa, e passo à distância, digamos assim. Portanto, os meus colegas de trabalho, a minha manager é uma finlandesa com quem hoje já tive 2 reuniões de manhã, esta manhã, em calls diferentes, não é? E portanto estamos habituados a funcionar assim. E portanto também há um momento, no início isto foi muito chocante para mim, há um processo de aprendizagem. Ora, isto não substitui tudo, por exemplo, nós fazemos, e aliás ainda hoje de manhã comentávamos isso entre nós, não é? Que está-nos a faltar isso. Nós tínhamos sempre o princípio de, uma vez por trimestre, fazíamos uma reunião presencial, mesmo custando, do ponto de vista até logístico, viagens e afins, tem sacrifícios, mas fazíamos questão de ter isso, porque evidentemente um lado de pessoal não pode ser esquecido, que num momento específico, como o Luís dizia, não é? Se vivemos um momento pandémico, digamos assim, durante mais um ano, é um sacrifício, vamos ter que nos acomodar, mas não pode ser o novo normal, não é? Portanto, eu acho que tem que haver um momento em que a componente de contacto pessoal tem sempre de existir. Agora, soluções híbridas, eu acho que vai ser o futuro. Até porque nós não falamos isso hoje nem ao tema, nem quero entrar sobre isto, mas só para deixar esta ideia no radar, até do ponto de vista daquilo que tem a ver com a sustentabilidade ambiental, da qualidade de vida dentro das cidades e afins, nós temos de parar a loucura de vida em que andávamos, em que de repente passamos todos 1h30 ou 2 horas, às vezes 3 horas ou mais, em transportes públicos, a buzinar no trânsito, a acumular stress e no fundo a perder tempo e só a desgastar-nos a nossa saúde em todos os aspectos, não é? Mas por aqui me fico, para já. Muito bem. Patrícia. Eu desde já, e tendo em conta que já fiz referência às minhas maiores dificuldades, eu também também gostava daqui dizer que na minha perspectiva pessoal, e isto é altamente subjetivo, o resultado foi surpreendentemente positivo em face também daquelas que eram as minhas baixíssimas expectativas, ou seja, este balanço que eu faço daquilo que foi este meu semestre atípico e último semestre da universidade, é um balanço que eu faço enquanto que é positivo. Eu acho que, tendo em conta tudo o que foi inesperado, professores, alunos, os próprios pais, nós tivemos aqui uma capacidade de superação que é de salutar e acho que isso é evidente. Mas, mais uma vez, também volto aqui a falar das tais barreiras sociais. Isto não é transversal a todos os alunos e isto não é transversal a todas as famílias. Agora, e gostava também daqui de dizer, embora seja uma adepta fervorosa das aulas presenciais, eu tenho de reconhecer que o ensino à distância, ou melhor dizendo, que a tecnologia ao serviço da escola e da universidade,
é o futuro e eu não nego isso e acho que isso é verdadeiramente importante e a escola não pode mesmo ficar à margem daquilo que é a revolução tecnológica e daquilo que é a nossa realidade também no nosso mundo pessoal. E porque há aspectos positivos que temos de salutar quando falamos em tecnologia e quando falamos de explorar o currículo do aluno, esta digitalização pode muitas vezes abrir portas a complementar este mesmo currículo, a fomentar relações internacionais, a fomentar conferências tais quais como estamos a fazer agora, em que as pessoas estão em diversos pontos do país e consigam ponderar e falar sobre as coisas, por isso eu acho que isto é relevante, a tecnologia ao serviço da escola é muito importante e eu não a nego. Agora, tenho muitas dificuldades em achar que a escola presencial será substituída totalmente por aquilo que é a nossa realidade atual. Isso tenho dificuldades e espero mesmo genuinamente que isso não aconteça, porque a dimensão pessoal para mim é fundamental e as barreiras sociais para mim, infelizmente, muitas delas que são inultrapassáveis, muitas delas que resultam muitas vezes de opções políticas, o que seja, também são fator de ponderação e por isso, quanto a isso, já tenho mais dificuldades. Patrícia. É uma nota que eu esqueci-me há pouco. Evidentemente que há pouco, quando falava das universidades serem uma exceção, estava depreendido porque o Rodrigo já o tinha dito, mas evidentemente os colégios privados, as escolas privadas também foram uma exceção e aquilo que eu disse para o Ministério da Educação não se aplica, como é evidente. Acho que felizmente para todos nós foram uma exceção. Não é? Só para deixar claro que não o disse por ser óbvio para mim. Não é? Muito bem. Ora bem, refletimos um bocadinho sobre o que pode acontecer se uma situação de pandemia se prolongar durante algum tempo, mas eu gostava agora que pensássemos num futuro sem pandemia. Qual seria o ideal do ponto de vista dos sistemas de ensino do futuro e do fenómeno da digitalização, que é obviamente inevitável no contexto da quarta revolução industrial? O que é a escola ideal do futuro, a escola com digitalização, com tecnologia, mas obviamente não orientada para a tecnologia é que tem de ser orientada no sentido de garantir o melhor ensino possível e a melhor aprendizagem. O que é, portanto, na vossa perspectiva, o que é a escola ideal numa situação normal? Se calhar começava pela Patrícia desta vez. Saber o que é a escola ideal, eu também acho que essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, mas numa eventual escola ideal que tenha a tecnologia como complemento positivo daquilo que é o ensino presencial, e eu diria que isto pode ser uma vantagem inquestionável desde logo quanto à economia de tempo e mesmo de recursos. Acho que permite uma maior flexibilização de horários, quer quanto aos alunos, quer quanto aos professores, e também uma maior economia de recursos para as próprias instituições de ensino. Acho que aqui uma escola ideal no futuro que tenha a tecnologia como ferramenta é uma escola que fomente as relações entre alunos internacionais, que também fomente e projete conferências, que fomente cursos online com os mais variados painéis, com os mais variados oradores. Acho que isso é muito importante. E diria que a escola ideal é aquela escola que, tendo a tecnologia ao serviço dela, é uma escola que atende às barreiras sociais, é uma escola que fomenta o acesso de todos à liberdade de ensino, a liberdade de escolha. Acho que isso é fundamental, é esta possibilidade de escolha dos alunos e dos pais. E é uma escola que não esquece a dimensão social de todos nós, que somos seres humanos e que temos uma dimensão social inquestionável, somos animais políticos, como alguns dos grandes filósofos diziam, e que precisamos de uns dos outros e que precisamos de conviver no espaço presencial, todos a discutir, e acho que isso é indissociável da nossa condição, eu diria isso. Pedro? Depois da Patrícia é difícil, porque acho que ela foi excelente na forma como sintetizou, não é? E, portanto, eu quase me calaria a dizer, subscrevo o que foi dito, não
Mas para tentar... Pedro, já agora só uma provocação. Por um lado, a minha ideia é de que a tecnologia pode por um lado, massificar o ensino, na medida em que existem os chamados MOOCs, aqueles cursos online, que até grandes universidades neste momento já colocam livremente acessíveis e, portanto, a tecnologia permite massificar o ensino, chegar a pessoas a que não se chegaria de outra maneira. Mas, ao mesmo tempo, permite também customizar, como aqui também já referiu, permite individualizar um bocadinho, adaptar o ensino às características pessoais de cada aluno, utilizando provavelmente Big Data, utilizando uma série de ferramentas até de inteligência artificial. Entre esta massificação e a personalização, como é que vamos ficar? Eu acho que é uma conjugação das duas variáveis, não é? Precisamente. Não é? E acho que se conseguimos retirar de ambas as variáveis o que tem de bom, essa tal será a escola, não direi perfeita, mas a escola desejável. Não é? Porquê? Porque eu acho que há uma... A escola vai ter que mudar um bocadinho, na minha opinião, a sua vocação. Aquela lógica que o Rodrigo dizia do dar a matéria, isso provavelmente é algo que vai ficar cada vez mais atenuado. Porquê? Porque o acesso a conhecimento está hoje altamente facilitado e vai ser cada vez mais, não é? Portanto, é muito simples hoje em dia quer dizer, sobre qualquer área de conhecimento em particular, sobre qualquer tal matéria em particular, é relativamente, e vai ser cada vez mais relativamente acessível, quer dizer, os alunos encontrarem um tutorial no YouTube de um especialista internacional, qualificado, reconhecido, né? E haverá ofertas, umas gratuitas, outras não, mas potencialmente gratuitas ainda por cima, portanto baixo custo pelo menos, e de livre acesso cada vez mais, né? E, portanto a mais-valia, o valor acrescentado, digamos assim, da escola vai ter que ser encontrado noutros momentos, porque é difícil, se calhar, se tivermos o maior especialista do mundo a fazer um TED Talk, não é? No YouTube, é difícil convencermos ou persuadirmos os alunos de que tem que estar durante uma série de horas a ouvir um professor na sala de aula, não é? Por muito qualificado e bem intencionado que esteja esse professor. Não é? E, portanto, o valor acrescentado será outro nível. E qual é esse outro nível? Eu acho que a escola tem que ser a base, não é? Para tudo o resto, e, portanto, para lançar a busca do conhecimento. Não é? Que pode ser, lá está, no YouTube, ou pode ser em muitas outras áreas, ou muitas outros recursos, digamos assim, não é? Mas tem que se apostar numa outra componente, que essa é mais difícil de se atingir à distância ou de se ir buscar por via tecnológica, não é? Que tem a ver, de facto, com uma formação plena do indivíduo, não é? Em que a componente de sociabilização é muito importante, as tais de soft skills também relacionadas com a sociabilidade, é muito importante serem treinadas ao nível da escola, e acho que deve, a Patrícia dizia bem, aquela lógica do promover experiências, acho que é um princípio básico. Aliás, eu não há muito tempo preparei uma conferência para falar para uma associação de empresas de distribuição sobre aquilo que será a loja do futuro, e perdoem-me quem vive o mundo do ensino, isto é um bocadinho quase ofensivo se calhar, mas a comparação, mas há alguns pontos que se tocam curiosamente, e portanto a lógica, porque há o e-commerce hoje em dia, e o que é que uma loja física hoje em dia tem por oferecer, não é? Ou terá no curto prazo por oferecer, e de facto a lógica, a conclusão é essa, tem que oferecer experiências. Portanto, ninguém já vai, daqui a uns anos ninguém irá a uma loja, desculpem, para comprar uma camisa, não é? E vai ter acesso a isso de forma muito mais eficaz em casa, não é? Com todas as melhores condições para isso. Não é? E portanto tem que promover experiências, a lógica é esta, é promover experiências, e acho que a lógica da escola tem que ser essa. E depois, por último, para terminar, acho que aí o papel do professor é muito importante, porque o professor tem que se transformar cada vez mais numa espécie de um mentor, não é? Um mentor em que de facto aí vai aproveitar com certeza a tecnologia e os recursos até para a tal customização e personalização e portanto orientar o aluno de forma muito mais individualizada para aquilo que são as suas necessidades, as suas vontades, os seus desejos e afins, não é? E ter um papel de não tanto só transmissor do conhecimento puro e duro, não é? Mas de um outro tipo de orientação, não é? Isso pode ser interessante do ponto de vista do professor, até porque me parece fundamental, tem a ver também com o Rodrigo dizia há pouco sobre o nosso processo histórico, digamos assim, dos últimos 30 anos, nós vamos ter que fazer um upgrade do estatuto social do professor, não é? Voltar a fazer, porque eu já não vivi muito isso, mas pelo que me contam isso existiu há muitos anos atrás, ou há umas décadas atrás, não é? Voltarmos a ter esse papel do professor ser muito mais alguém que é
que tem uma lógica mais visionária, que orienta carreiras, que orienta a formação individual das pessoas, que sabe, ensina os alunos a aprenderem, porque os alunos vão precisar estar sempre a aprender, mais do que propriamente estar a transmitir conhecimento só por si. Portanto, assim, de forma muito sucinta, é a ideia que tenho. Rodrigo. Olha, eu acho que a escola do futuro, se tudo correr num aspecto positivo, a escola ideal não é uma, são milhares de escolas. Eu acho que o one size fits all já percebemos que não funciona na produção. Esta revolução industrial veio dizer que não há one size fits all na economia, e o colapso da União Soviética veio-nos dizer que já não há one size fits all na sociedade. E, portanto, eu acho que juntando os dois vamos ter muitas escolas ideais se tudo correr bem. Eu penso que há aqui, e aí a tecnologia pode, nesta ideia que o Pedro partilhou, que acho que é fundamental, pormos a tecnologia ao nosso serviço e não nos coibirmos de o fazer. Nas escolas básicas e secundárias especialmente, vivemos sempre esta tensão entre o que chamamos de educação e instrução. Ensinar os factos e as coisas e o tesouro cultural que as pessoas têm que adquirir para poder integrar-se na sociedade, e ao mesmo tempo levá-los mais longe e desenvolver outro tipo de competências. E costuma-se dizer que a educação é a família, a instrução é a escola, mas isso é um brocado muito engraçado, mas para quem tem família, não é? E isso era antes da democratização do ensino. Portanto, a tecnologia, a parte instrucional, tem aqui um papel que eu só não consigo perceber como é que não estamos a investir muito mais nisso. Aliás, quando nós olhamos para as questões do Big Data e da inteligência artificial aplicada ao ensino, eu hoje em dia só vejo a trabalhar isto muito, muito bem, alguns centros de estudos nos Estados Unidos e uma universidade holandesa, e andamos à procura para perceber. Porquê? Porque temos sempre aqui a questão da recolha de dados massificados, que é a base de podermos depois ter inteligência artificial no ensino. Mas eu acho que a instrução, e há experiências muito interessantes, nomeadamente a mais conhecida, a Khan Academy, que mostrou que uma coisa bem feita online consegue ensinar matemática. Agora, novamente, Portugal aqui é uma situação muito engraçada, porque nós temos evoluído muito na comparação com os nossos parceiros internacionais, no PISA, no TIMSS, mas quando vamos olhar para os microdados dos resultados dos alunos portugueses, o que é que nós vemos sobre esta evolução? Aquilo que os exames nacionais já nos dizem há décadas, é que nós temos cada vez mais alunos portugueses a serem capazes de reproduzir informação. A melhoria da nossa média nas provas internacionais não é porque nós estejamos a pensar melhor, é porque nós temos mais papagaios. Nós somos melhor como papagaios. E isto é muito importante. Mas isto é baseline, não é assim que se constrói um país, ok? Os nossos alunos que são capazes de fazer 3 raciocínios de seguida continua tão baixa como era há 10 anos atrás. Portanto, é aqueles que não eram capazes de reproduzir informação que passaram a poder reproduzir. E reparem que isto é muito consistente com o que é a evolução do nosso sistema educativo e o que é a dificuldade de termos adultos qualificados para estar nas escolas. Portanto, há agora aqui um salto qualitativo, fazer 3 raciocínios que têm uma componente de instrução que a tecnologia é capaz de fazer. E, aliás, aconselho todos a verem uns videozinhos que estão disponíveis na net de um investigador inglês, Sugata Mitra, que tem uns videozinhos chamados The Hole in the Wall, o buraco na parede. E o que ele fazia era pôr computadores num bairro de Nova Delhi, num slum, punha computador, parecem os multibancos, deixava lá aquilo, e os miúdos, que não tinham escola, evidentemente, não é? Andavam para lá, mexiam naquilo, e depois ele filmava aquilo tudo, e a verdade é que vão ver os filmes. E os miúdos, de facto, com tecnologia, aprendem coisas sozinhos. O que é muito giro da experiência do Sugata Mitra? É que ele depois dá um salto, que é como as crianças aprendiam coisa que ninguém esperava, ele começou a intensificar as experiências, e a certa altura faz uma coisa muito engraçada, que é pôr software mais sofisticado e de matéria, alunos sem escola, que têm que aprender matéria para fazer exames daquele estado da Índia, daquela província. E faz uma coisa extra, que põe um telefone que liga esses alunos, sempre que eles levantam o telefone, tem do lado de lá uma velhinha inglesa a quem ele pagava para estar em rolemã, sempre ao lado do telefone, e a única coisa que a velhinha faz é incentivar os miúdos, que ela não conhece parte nenhuma. Portanto, eles tratam-na por neni e ela só diz: vocês são tão bons, tão inteligentes. Não, tentem outra vez. Enfim, coaching este tipo. E os miúdos aprendem, foram aos exames nacionais e tiveram resultados cada vez melhores. Vale a pena ver o filme. Isto não é a universalização, mas só penso que isto começamos a ter cada vez mais evidência de que a tecnologia
quando bem pensada e bem aplicada, podemos massificar a personalização da instrução. E podemos deixar, e sim é ideal em todas as escolas se o conseguíssemos, podemos deixar à escola e aos humanos dar aquele salto mais. Portanto, os alunos vão se tornar ótimos papagaios com tecnologia, isso é muito importante, saber coisas e factos, etc. Mas os que os vai desenvolver para aquele segundo raciocínio e como pessoas é depois a relação com o adulto de referência e também o desenvolvimento dos androrritmos, porque os conceitos de justiça, de solidariedade, de equidade, aprendem-se na relação com outras pessoas. Portanto, eu acho que esta mistura em tecnologia poderosíssima que nos instrui, mas depois adultos capazes de fazer esse outro salto, penso que essa é a escola do futuro. Deixava só duas medidas de política educativa para não ficar sem resposta à primeira pergunta, que eu penso que são muito desconfortáveis e não conheço outros loucos a propô-las, mas que me parecem tão evidentes que era só uma questão de prática. Em muitíssimos países da Europa, as escolas públicas contratam os seus professores. E a ideia é que uma escola tem que ter um projeto, uma cosmovisão, uma mundivisão, tem que ter um projeto, e esse projeto tem de entrar pessoas para esse projeto que acreditam no projeto e que os que já lá estão as querem lá. E, portanto, as escolas públicas poderem contratar os professores, eu penso que é uma condição sine qua non para se poder dar saltos qualitativos na educação em Portugal muito grandes. E, ao mesmo tempo, e aí já tem a ver com estas pandemias, estas adaptações, as escolas públicas terem autonomia administrativa e financeira que não a têm hoje. Vamos lá ver, eu falava com um diretor de uma escola pública que dizia eu consigo arranjar o dinheiro para pôr computadores em casa dos miúdos, só que o dinheiro não pode passar pela escola, senão o Centeno fica-me com o dinheiro e depois tem que abrir um concurso público de não sei o quê, e pá, quando eu finalmente tiver computadores para os miúdos, e portanto o que é que fizeram? Foi uma organização qualquer que comprou computadores e a candonga. Portanto, eu acho que, por um lado, a autonomia administrativa e financeira, e em segundo lugar, a possibilidade de contratar professores e oferecer projetos. Quer dizer, eu acho que sem isso vamos continuar sempre a formar papagaios e continuaremos na cauda da Europa e com uma decalagem social muito grande, porque há escolas públicas a funcionar otimamente, há todo um setor privado a funcionar com grande autonomia e tantas 30% ou 40% dos portugueses que têm a sorte de estar dentro destes dois sítios vão dar saltos brutais na sua capacidade de realização, mas temos os outros 60% que não podemos deixar para trás. Obrigado, Rodrigo. Há uma questão que se tem colocado e que também nos deve fazer pensar e que tem que ver com o seguinte, que a tecnologia e a digitalização da escola podem trazer para a privacidade. Também já aqui se referiu vagamente este tema. Essa digitalização vai de facto pôr em causa direitos fundamentais das pessoas, quer dizer, vai haver um profiling futuro daquilo que um aluno ao longo do seu percurso escolar faz a partir dos dados que vai gerando das suas interações com a escola. Como é que nós encaramos este problema da privacidade e da proteção de direitos fundamentais? Não sei quem é que gostaria de começar por responder, se Rodrigo ou Pedro, ou Patrícia. Eu posso, talvez, dando um bocadinho de descanso ao Rodrigo, que acabou de intervir. Quer dizer, evidentemente que a questão se coloca, mas não se coloca, eu acho que não tem nenhuma especificidade por ser do ensino. Portanto, é um problema, mas é um problema que tem a ver com a adoção tecnológica em geral. E que, mais uma vez, só é um problema se nós não quisermos resolver, não quisermos resolver, não nos empenharmos em resolvê-lo. Já tem havido alguns avanços, foi muito falado há cerca de 2 anos atrás, não é? A questão do Regulamento Europeu da Proteção de Dados, não é? O RGPD, foi um primeiro passo, e há outros que têm que ser dados e devem ser dados, porque de facto a adoção de tecnologia não levanta problemas novos do ponto de vista da privacidade, mas intensifica os riscos em muitos aspectos. Mas e portanto, quando se utiliza a tecnologia, seja onde for e também no ensino, há esse risco associado, não é? Como é evidente. Mas não creio que haja especificamente para aquilo que é o ensino. Não é?
acho que se coloca em muitas outras áreas. Aliás, se nós olharmos hoje em dia para aquilo que é o cadastro digital da generalidade das pessoas, particularmente das gerações dos estudantes mais tradicionais, né? Portanto, dos mais jovens, aquilo que, por exemplo, fazem a nível de redes sociais e outras de outra natureza, é bastante mais complexo e preocupante do que aquilo que pode ser algo que é, apesar de tudo, gerível, porque é feito por vias institucionais, seja escolas, universidades, intervenção de organizações públicas também, naturalmente, e portanto é um problema, mas eu acho que é muito gerível e portanto não é por aí que vamos ter problemas, a não ser que os queiramos ter, e portanto façamos de conta que ele não existe e que isto de repente seja, problema de expressão, que isto seja um bocadinho à balda. Se assim for, vamos ter problemas, mas se houver vontade política, isto é, eu julgo que é facilmente controlável, não é? Na medida daquilo que é, porque nas nossas vidas evidentemente não há soluções 100% seguras e eficazes, não é? Como é óbvio. Rodrigo ou Patrícia? Eu posso aqui porque é muito fácil, porque é concordar completamente com o Pedro. Aliás, eu chamava a atenção porque vale a pena todos lerem o Permanent Record, o livro do Edward Snowden, sobre aquilo que se passa e porque é que levou a fazer aquilo. Vamos lá ver. O profiling de todos nós já existe neste momento, quer dizer, portanto, podemos pôr a cabeça na areia e fingir que não podemos aproveitar os Big Data para melhorar o ensino, como se isso fosse criar algo que ainda não existe. Já existe o profiling, já existe tudo isto, e, portanto, e estou como ao Pedro, quer dizer, se isto for tratado de forma institucional, e as escolas são instituições, etc., penso que podemos transformar algo que já existe, mas uma coisa boa e controlada. Acho que aí é uma questão de opção política e social, não é? Quer dizer, como a moeda é uma coisa muito importante, nós temos entidades reguladoras fortíssimas, com ordenados bestiais e cheias de pessoas, não é? O Banco de Portugal, a Comissão de Mercado, etc. E como os dados ainda ninguém percebeu que são a moeda do século XXI, temos uma Comissão Nacional de Proteção com meia dúzia de pessoas, com orçamento ridículo. Eu acho que aí é uma questão social e política. Se, como todos acreditamos, os dados pessoais são, por um lado, o petróleo da quarta revolução industrial, por outro lado, dados pessoais sujeitos a restrições brutais e bem por causa da liberdade individual, então temos que investir nas entidades de supervisão, nos mecanismos de controle. Eu acho que hoje em dia empresas como a Microsoft ou outras, quer dizer, que os dados passarão sempre por estas grandes empresas, querem compliance, quer dizer, não vão andar a brincar e a fugir às instituições. E, portanto, desde que nós, enquanto sociedade representadas pelo Estado, criemos as entidades reguladoras dos dados, depois as grandes empresas que manipulam dados, penso eu, cumprirão. Eu acho que isto é fundamental. Há um ponto do Regulamento Geral de Proteção de Dados que eu não vi muito tratado quando saiu o regulamento e que para mim era tão interessante e bonito e a bom exemplo de porque é que nós temos que ter entidades reguladoras e legislação, etc., sobre esta matéria, que é o parágrafo 71, onde mantém o direito da pessoa a ter intervenção humana nas decisões que lhe digam respeito. Portanto, a automatização vai muito longe, mas eu tenho direito, mesmo que essa decisão possa vir a ser pior, porque a máquina era muito mais inteligente do que o trabalhador do serviço social ou do que o juiz, etc. Se me vão privar da liberdade, se eu vou para a prisão, tenho direito a que seja um ser humano que tome essa decisão e que não seja uma máquina que me atira para o calabouço, mesmo confiando eu provavelmente mais na máquina e na inteligência artificial. Portanto, eu acho que, enfim, não sei se esta será a solução para sempre, mas penso que estas questões têm que ser pensadas ao nível regulatório e não vale a pena tentar manter o Big Data e a inteligência artificial fora das escolas. A já lá está, B vai lá estar cada vez mais intensamente, e se não entrar pela porta principal e com regulação, vai entrar pela janela. E sim, hoje em dia, vamos lá ver, as bases de dados sobre necessidades educativas especiais de alunos, sobre características de saúde de alunos, que estão nos computadores de todos os professores de ensino especial e que estão no Gmail e estão a ser trocados em Google Doc e aqui, eu acho isso, quer dizer, esses dados que são super sensíveis já estão todos cadastrados, quer dizer, que não haja dúvida. O que eu penso é que temos que investir fortemente na regulação disto e com políticas públicas que digam, eu só posso ter estes dados sensíveis em determinados servidores, em determinados programas, com determinadas garantias, que é um bocadinho a lógica do RGPD. E eu aí penso francamente, quer dizer, o Ministério da Educação tem um orçamento de 6 mil milhões, que neste momento 70% é gasto em recursos humanos, em pagar ordenados. Mas, quer dizer, temos aqui qualquer bom gestor consegue rapidamente encontrar aqui folga, se não para resolver todos estes problemas, não, mas seguramente para, com coragem,
encontrar a folga necessária para ter uma task force, uma direção-geral, uma direção de serviços, não sei, mas ter alguém a pensar isto como deve ser. Aliás, só por picardia, espero que alguém do governo veja. Quer dizer, o Erdogan, na Turquia, no Ministério da Educação, existe já um grupo com um orçamento razoável, só a pensar a estratégia de digitalização e de introdução da inteligência artificial no sistema educativo turco. E, portanto, quer dizer, vamos ficar para trás da Turquia? Bom, eu penso que já excedemos um bocadinho o tempo estimado. Em jeito de conclusão, eu gostava de dizer que fica, de facto, aqui a sensação que a escola clássica não vai continuar sem tecnologia, é um salto inevitável que certamente foi potenciado por este momento que acabámos de viver, mas por outro lado a tecnologia também não vai viver sem a escola clássica, porque o contacto presencial é insubstituível e há valores e há coisas que se transmitem na escola que é impossível não fazer de forma humana. Não temos mais tempo, acredito que muitas questões ficam por colocar e debater, mas chegámos ao limite do tempo que tínhamos. Encerramos a sessão, ficamos disponíveis para as questões que possam ter. Recordo-vos que a Abreu Advogados dispõe de uma equipa multidisciplinar especialmente vocacionada para a assessoria em temas relacionados com o ensino e com a educação e que está à vossa disposição. Os contactos constam do nosso website. Muito obrigado por terem estado connosco, muito obrigado aos nossos convidados, mantemos-nos disponíveis e convido-vos também a seguirem as próximas sessões do webinar e as informações na nossa página da helpdesk em abreuadvogados.com. Esta sessão foi gravada e ficará também disponível na mesma página dentro em breve. Obrigado e até breve.